Como a vida de um imperador romano pode nos ajudar a sermos melhores. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Viram que o nosso assunto de hoje vai ser dos bons, então já aproveitem para deixar o dedo roxo aí de tanto dar like no vídeo. Porque hoje a gente vai falar do livro Meditações do Marco Aurélio. Só que é o seguinte, esse vídeo vai funcionar em um formato um pouquinho diferente. Porque como essa obra tem diversos ensinamentos importantes a serem discutidos, eu selecionei só as 3 primeiras partes do livro e aí, portanto, extraí uma lição de cada uma delas. Porque senão o vídeo acabaria ficando muito longo e a gente não daria a devida atenção a cada um dos ensinamentos presentes aqui nesse livro. Diga-se de passagem, a primeira lição é a minha preferida, então depois deixem aí nos comentários qual foi a que mais ressoou com vocês. Mas antes ainda da gente falar dos ensinamentos em si, vale a pena a gente tirar um tempinho para poder falar sobre esse livro e sobre o Marco Aurélio. Bom, Quito foi nada mais, nada menos do que um imperador romano e estoico. Portanto, ele certamente foi o homem mais poderoso do seu tempo, pelo menos aqui no Ocidente. Só que a parte mais legal é que Quito não foi apenas um homem poderosíssimo, mas também um cara muito sábio. Porque durante 10 anos da sua vida, ele manteve um diário onde ele escrevia tudo aquilo que precisava ser relembrado por ele próprio. Então vocês vão encontrar nesse livro um verdadeiro manual para a vida. Mesmo porque, como ele está escrevendo só para si próprio, ele não faz rodeio nenhum e vai direto ao filé mignon. Então, galera, para quem se interessou pela leitura desse livro, eu vou deixar o link da compra dele aqui na descrição. E agora, sem mais delongas, bora logo pro que interessa. Lição número 1. Os ensinamentos estão em todo lugar. Quito abre as meditações apontando cada uma das coisas que ele aprendeu com as pessoas ao seu redor. E aí essa parte é muito interessante porque ele é muito específico com os aprendizados. Então, por exemplo, ele começa a falar lá, do meu avô eu aprendi tais e tais e tais virtudes, da minha mãe essas outras, dos meus mestres essas outras, etc. E aí por que eu falei que essa lição era a minha preferida? Porque ela está muito alinhada com a ideia do Beterraba, que é justamente nos fazer perceber que as pessoas que nos cercam, os acontecimentos das nossas vidas e das vidas de terceiros podem servir como aprendizados práticos para a nossa vida. Basta, é claro, a gente desenvolver a habilidade de garimpar e extrair aquilo que a gente necessita na nossa vida nesse exato momento. E o Marco Aurélio definitivamente fez isso com maestria. Lição número 2. Desapegue-se do corpo. Ao longo do segundo livro, o Marco Aurélio foca em um tema muito interessante, que é a brevidade da vida. E aí eu separei um trechinho onde ele fala justamente sobre isso, só que à primeira vista pode soar um pouquinho estranho para os nossos ouvidos, mas na verdade tem um ensinamento muito profundo por trás das palavras dele. Então pega essa beterraba, ele diz o seguinte: como se estivesses desde agora na iminência de morrer, despreza a carne nela pensando minimamente, a qual não passa de sangue e poeira, pequenos ossos, tecidos precários de nervos e entrelaçamento de veias e artérias. Ou seja, o que ele está falando aqui é o seguinte: é claro, cuide do seu corpo da melhor maneira possível, pratique atividade física, se alimente bem, mas não se esqueça que ele é um empréstimo e que, portanto, em algum momento ele vai ter que retornar para o lugar de onde ele veio. E, na verdade, o legal é que a gente pode perceber os sinais desse empréstimo a todo momento. Por exemplo, eu mesmo já tenho alguns bons fios brancos de cabelo por aqui, o que significa que o meu corpo está cumprindo perfeitamente o papel dele e que está seguindo o fluxo da vida, para que em algum momento ele possa repousar. Diga-se de passagem, eu espero que isso demore um pouquinho para acontecer. Ou seja, galera, o Quito está nos relembrando aí de que a gente não deve extrair o nosso senso de identidade do nosso corpo, mesmo porque o tempo sempre vai vencer a batalha contra ele. Terceira e última lição: haja de acordo com os seus princípios. Durante esse terceiro livro, o Marco Aurélio vai se relembrar que a sua razão deve servir como guia para todas as ações que ele realizar e que, em fazendo isso, ele estará agindo em harmonia com a vida. Inclusive, tem um trecho muito engraçado onde ele fala mais ou menos o seguinte: olha só, você tem a moderação, a verdade, a justiça e a coragem como guias e princípios seus. Mas olha só, se em algum momento você encontrar virtudes melhores do que essa, apegue-se a elas sem olhar para trás. Só que tem um porém: enquanto isso não
não acontecer, não deixe que absolutamente nada se sobreponha aos princípios que você carrega hoje. Ou seja, Kikito está nos relembrando aí que o que realmente importa é a gente agir da forma que a gente acredita ser a correta e sem, é claro, machucar ninguém. E se a gente conseguir fazer isso, a gente definitivamente está no caminho certo. Enfim, pessoal, era basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Aliás, deixem nos comentários, por favor, se vocês gostaram desse formato e se vocês querem que saia uma parte 2 aí na qual a gente continue analisando os ensinamentos do Marco Aurélio. É mais ou menos isso aí, galera. Um beijo pra vocês.